Em maio de 2025, um satélite da NASA captou uma sequência estranha de sinais vindo do espaço profundo. Durante semanas, o sinal foi ignorado, até que um grupo de cientistas descobriu algo que não deveria estar lá. E o mais assustador, isso já tinha acontecido, em 1977. O sinal ficou conhecido como sinal 77X, uma sequência de pulsos que, à primeira vista, parecia ruído aleatório. Mas, à medida que os dados eram decodificados, algo se revelou. As características do sinal eram estranhamente semelhantes ao famoso "Wow" Signal, de 1977. Só que, desta vez, havia diferenças. O pulso era mais complexo, com intervalos perfeitamente simétricos e variações que seguiam proporções matemáticas precisas. Era como se alguém estivesse tentando responder. Ou pior, como se estivesse repetindo algo que já havia sido dito antes. Uma mensagem ecoando no tempo. E ninguém conseguia entender para quem ela realmente era destinada. Dias após o registro do sinal 77X ter circulado entre físicos e astrónomos, algo estranho começou a acontecer. Servidores da NASA e da ESA enfrentaram quedas simultâneas. Arquivos inteiros foram removidos dos bancos públicos de dados. Especialistas que antes comentavam abertamente sobre o sinal, silenciaram. E um relatório técnico que havia sido vazado por um pesquisador anónimo revelava algo ainda mais perturbador. O sinal estava codificado em uma linguagem matemática universal. A mesma usada em projetos de comunicação com inteligência não humana. Fractais, sequências de Fibonacci, proporções áureas e padrões que espelhavam mensagens enviadas pela própria Terra décadas atrás. A semelhança era clara demais para ser coincidência. Mas se o sinal foi mesmo captado, por que esconder? O que havia ali que não poderia ser compartilhado com o mundo? Um ex-funcionário da Agência Espacial Europeia aceitou falar anonimamente. Em sua gravação, com voz distorcida, ele afirma que o sinal 77X não foi um evento isolado. Segundo ele, a mensagem coincidiu exatamente com um pico de atividade solar ocorrido em 1º de junho de 2025. A maior tempestade solar registrada nos últimos 20 anos. Mas havia algo ainda mais inquietante. O sinal previa esse evento. 3 dias antes da explosão solar, os dados transmitidos indicavam oscilações eletromagnéticas compatíveis com o comportamento do Sol. Isso muda tudo. Se o sinal foi um aviso, quem o enviou? E por que temos registros semelhantes, ignorados em décadas passadas? O padrão de repetição sugere algo além da aleatoriedade. Isso levanta uma nova pergunta. Estamos realmente sozinhos, ou estamos sendo avisados por algo que ainda não compreendemos? Alguns pesquisadores propõem uma hipótese que vai além da ciência tradicional. A teoria do ciclo de reinicialização. Segundo ela, civilizações avançadas passam por um padrão cíclico de crescimento, colapso e esquecimento. E antes de cada colapso, sinais são enviados. Não como mensagens de socorro, mas como alertas. Como se uma inteligência superior, talvez não localizada no espaço, mas no tempo, estivesse tentando evitar que o erro se repetisse. Runas escandinavas, desenhos maias, inscrições sumérias e registros apócrifos escondidos no Vaticano. Todos compartilham elementos comuns. Olhos voltados ao céu. Símbolos que representam ondas, frequências, espirais. Códigos que só agora começamos a entender, graças à tecnologia que desenvolvemos. Sinais semelhantes ao 77X. A verdade pode estar gravada nas pedras há milénios. Mas só agora temos a linguagem para decifrá-la. E se o sinal 77X não foi apenas um fenómeno cósmico? Isso foi um último aviso. Um alerta não direcionado a governos, nem a cientistas, mas a nós. À humanidade comum. Às pessoas que vivem distraídas com o cotidiano, sem perceber os padrões que se repetem diante de nossos olhos. E se essa mensagem não falasse apenas de perigo, mas de escolha? De tempo. De um caminho ainda reversível. Será que ainda temos como entender o que está vindo? Ou só restará o silêncio depois do colapso? Desde o enigmático sinal UAU, em 1977 até o 77X de 2025, algo permanece constante: o padrão. Sequências de pulsos, coordenadas ligadas a regiões específicas do céu. E sempre, o silêncio posterior. Seria coincidência? Ou censura? Há registros de sinais similares que nunca foram divulgados ao público. Códigos armazenados em servidores de observatórios na Groenlândia, na Nova Zelândia e em desertos do Chile. Todos seguindo os mesmos padrões harmônicos. O mesmo ritmo, a mesma linguagem, e sempre precedendo grandes transformações climáticas, políticas ou sociais. Há pesquisadores que ligam esses sinais ao colapso de civilizações como a Maia, a Suméria e até a Atlântida, cuja existência segue contestada, mas cujas ruínas se alinham com constelações específicas. Isso é apenas folclore? Ou é a história tentando se repetir, mais uma vez? Alguns cientistas independentes acreditam que estamos diante de uma contagem regressiva. Um ciclo de 52 anos que se encerra em 2029, e cujos primeiros sinais surgem agora. Talvez o sinal 77X não seja um fenómeno isolado. Talvez ele seja o eco de algo antigo e recorrente. Talvez ele seja o último alerta.
Comenta abaixo, você acha que estamos sendo observados, ou que já fomos avisados antes? Se isso te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa ver este vídeo. E lembra-te, às vezes, a verdade não está nas luzes do mundo. Está nas sombras que insistimos em ignorar. E quando finalmente olharmos para cima, pode ser tarde demais.